Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de análise combinatória. É a questão número 26 da prova de escriturário do Banco do Brasil de 2012. Então pessoal, antes de começar, se inscreva no canal e vamos para a questão. Para cadastrar-se em um site de compras coletivas, Guilherme precisará criar uma senha numérica com, no mínimo, 4 e, no máximo, 6 dígitos. Ele utilizará apenas algarismos de sua data de nascimento, 26/3/1980. Quantas senhas diferentes Guilherme poderá criar se optar por uma senha sem algarismos repetidos? Bom, pessoal, eu quero saber quantas senhas diferentes Guilherme poderá criar se optar por uma senha sem algarismos repetidos. É o que eu quero saber. Então, para cadastrar-se em um site de compras coletivas, Guilherme precisará criar uma senha numérica com, no mínimo, 4 e, no máximo, 6 dígitos. Ele utilizará apenas algarismos de sua data de nascimento, que é 26/3/1980. Então, se eu quero saber quantas senhas diferentes Guilherme poderá criar se optar por uma senha sem algarismos repetidos, os algarismos disponíveis para ele utilizar será 2, 6, 0, 3, 1, 9 e 8. Se sem algarismos repetidos, como eu já coloquei o 0 aqui, eu não preciso repetir o 0. Agora, pessoal, para cadastrar-se em um site de compras coletivas, Guilherme precisará criar uma senha numérica com, no mínimo, 4 e, no máximo, 6 dígitos. Então, pessoal, aqui eu estarei utilizando análise combinatória, onde a primeira possibilidade será ele criar uma senha com 4 dígitos. Então, os algarismos disponíveis para ele utilizar são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Ele estará criando uma senha com 4 dígitos. Então, eu irei fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 1, 2, 3, 4 dígitos. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Eu vou fazer aqui do lado 120 vezes 7. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 2, 14, deixo 4 e vai 1. 7 vezes 1, 7 mais 1, 8. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 840. Ou seja,
Optando por uma senha com 4 dígitos, ele terá 840 possibilidades ou ele poderá criar 840 senhas diferentes. Agora, a segunda possibilidade se é uma senha com no mínimo 4 e no máximo 6 dígitos, a segunda possibilidade é ele criar uma senha com 5 dígitos. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Aqui, pessoal, eu já fiz 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, deu 840. Então, eu irei fazer vezes 3. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, deixo 2, vai 1, 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 2.520. Ou seja, optando por uma senha com 5 dígitos, ele terá 2.520 possibilidades, ou ele poderá criar 2.520 senhas diferentes. Agora, pessoal, eu tenho uma terceira possibilidade, que é ele optar por criar uma senha com 6 dígitos, que é o máximo, no mínimo 4 e no máximo 6 dígitos. Então, eu irei fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Então, aqui em cima eu já fiz 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, deu 2.520. Então, eu vou fazer vezes 2. 2.520 vezes 2. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10, deixa o 0 e vai 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 5.040. Ou seja, optando por uma senha com 6 dígitos, ele terá 5.040 possibilidades, ou ele poderá criar 5.040 senhas diferentes. Agora, quantas senhas diferentes Guilherme poderá criar se optar por uma senha sem algarismos repetidos? Eu vou somar as possibilidades dele criar uma senha com 4 dígitos, que são 840 senhas diferentes, com, se ele criar uma senha de 5 dígitos, 2.520 senhas diferentes, e com, se ele criar uma senha de 6 dígitos, 5.040 senhas diferentes. Então, aqui, 840 mais 2.520 mais 5.040. 0. 4 mais 2, 6, mais 4, 10, deixa o 0 e vai 1. 1 mais 8, 9, 9 mais 5, 14. Deixa o 4, vai 1. 1 mais 2, 3, 3 mais 5, 8. Ou seja, quantas senhas diferentes Guilherme poderá criar se optar por uma senha sem algarismos repetidos? Ele poderá criar 8.400 senhas diferentes. Agora, pessoal, vamos analisar as alternativas. A alternativa A, 5.040? Não. A alternativa B, 8.400?
8.400, a alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, esta é uma questão de análise combinatória multiplicação. Você tem que fazer aqui as possibilidades, quando ele cria uma senha com 4 dígitos, quando ele cria uma senha com 5 dígitos, uma senha com 6 dígitos, somar as possibilidades. Essa foi a questão.